Maricina, Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, também temos muitas coisas importantes hoje a serem discutidas, inclusive uma conversa muito importante que eu tenho certeza que o público vai querer acompanhar do primeiro até o último minuto hoje aqui no nosso programa, tá certo? Mas antes disso, vamos chamar o nosso time. Eu começo por Felipe Campos e seus bafões. Vem pra cá, Felipe. Aê, viva! Quinta-feira! Olha isso! Eu viva! adoro bolinha de sabão. Aí, ó. Adoro. Que Vamos lindo. ser felizes, Sônia Abrão! Ó. Adoro, muito legal, gostei muito. Olha aqui, Tiago Rocha tá sabendo de tudo, as bolinhas aqui me atrapalhando. Sônia Abrão, você me desculpa qualquer coisa, o pessoal de casa desculpa qualquer coisa, mas ele estava impossível com esse cavalo ali atrás. Ele tava que ele tava, É um ó. cavalinho, não tinha visto. Ai, Que canta lindo. pocotó. Vem pra cá, Vladimir Alves e seus bochichos. Povo Boa é doido, tarde, mas Sônia é Abrão. legal. Boa tarde a todos. Olha, tem brincadeira, mas também tem assunto sério. Já tô na linha aqui com o Sérgio Rondiakoff, o cabeção, que vai explicar essa confusão de cárcere privado, maus tratos, internação Cárcere em clínica. privado com o Sérgio. Meu Sérgio Rondiakoff. Rondiakoff, o cabeção de Malhação. Vai Isso, falar aqui no Cabeção de programa. Malhação vai falar hoje aqui com a gente. Eu ouvi algumas coisas sobre essa história de clínica, de cárcere privado, uma situação muito complicada, mas deixa que ele mesmo esclarece com vocês aqui, com o Vladimir Alves, que já está com ele na ponta da linha, tá? Mas olha, eu vou começar nosso programa de hoje falando, não é? Nós todos aqui comentando, vocês em casa acompanhando, o desdobramento da triste história do Lucas, aquele garoto de apenas 16 anos, não é? Que acabou colocando um ponto final na própria vida por conta de agressividade, de haters nas redes sociais que começaram com ataques homofóbicos para cima do menino, como vocês acompanharam, ele que é filho da Valquíria Santos, a cantora da banda Magníficos, não é? Muito conhecida em toda a região norte e nordeste. Acontece que essa agressividade das redes sociais, só porque ele postou um vídeo no TikTok brincando com outro rapaz, como se eles fossem se beijar ou não, e acabaram nem se beijando, fez com que ele realmente não aguentasse. Sabe quando você está assim muito frágil e aí vem uma pancada forte, te quebra no meio? Foi o que aconteceu com ele e infelizmente ele acabou tendo a atitude que teve, extremada mesmo, e se foi tão cedo desse mundo, não é? Hoje nós vamos conversar com pessoas que conhecem essa história de perto e você vai saber mais detalhes. Por isso mesmo, eu vou chamar o nosso repórter, o Bruno Tálamo, que está acompanhando, tá? Acabou de cair a linha com o Bruno? Tá, mas daqui a pouquinho ele volta. Agora, olha, a mãe, a Valquíria Santos, conversou com a gente, fala aqui com o nosso programa. O pai também do Lucas também conversa com a gente, também fala o lado dele dessa história. Então vamos ouvir primeiro a Valquíria Santos e vocês vão saber tudo que ela tem para nos dizer agora. Vamos lá. Oi, Sônia. Oi, Valquíria. Agradecer pelo apoio. Mas cada dia que passa está sendo mais difícil. Quero agradecer o carinho do Brasil todo. Mas dizer que eu tô destroçada. Que eu tô sem condições de nada. Não posso chorar sempre a hora que quero, porque tenho uma filha pequena e eu não quero que ela me veja assim, mas foi-se embora, né? Um pedaço de mim. Muito obrigada pelo apoio. Vou precisar muito de vocês, porque eu vou atrás de um projeto de lei e confiando em Deus, eu vou conseguir, vamos conseguir. Muito obrigada.
Nossa, imagina, Valquíria, apoio é o que não vai te faltar, não só aqui do nosso programa, como do Brasil inteiro. E esse projeto de lei que ela quer ir atrás é para dar a um fim mesmo, né? Uma punição a esses haters, a essas pessoas que só pregam, né, o ódio nas redes sociais e que acabam provocando perda, como foi agora a perda de vida do Lucas, de muitas outras pessoas que não suportam o peso de tanto ódio. E são vários tipos de preconceitos, né? Vários tipos de preconceitos em que eles se apoiam para destruir as pessoas. No caso do Lucas foi homofobia, mas a gente sabe que tem inúmeras outras coisas também. No que a Valquíria precisar do nosso apoio nessa batalha, é claro que nós vamos estar aqui. Agora a gente retomou nosso contato com Bruno Tálamo e vamos lá saber de mais informações. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia. Boa tarde aí, Fê, Thiago, Vlad e a todos que nos acompanham. Olha, Sônia, só para alertar aqui a galera, tem algumas pessoas, né, que a gente não sabe nem descrever o que elas são. Tem gente se aproveitando dessa desgraça com o menino Lucas para aplicar golpes, viu, Sônia? Estão criando contas... Pelo amor de Deus. Estão criando contas fakes, pedindo Pix como se esse dinheiro fosse revertido aí para ajudar a família. A família não está precisando de dinheiro e pediu que eu alertasse isso aqui no ar. Não caiam nessa, não tem nada de campanha para arrecadar dinheiro. Não mesmo. E nós conversamos também, Sônia, com o pai, né? Conversamos aí com a mãe, como você viu o recado dela, a dona Valquíria Santos, né? Cantora de muito sucesso lá de Natal. E conversamos também com o pai, o César... Suanata. Me fugiu o sobrenome. Suanata, me fugiu o sobrenome dele, perfeito. O César Suanata, ele abriu o coração aqui com o nosso programa. É a primeira vez que ele fala, né, abertamente aí sobre a morte do filho. Vocês vão perceber que realmente é uma entrevista que vai emocionar a todos em casa, uma entrevista bombástica, e ele realmente fala absolutamente tudo, Sônia. Vamos lá, vamos ver agora então. César, antes de tudo, meus mais sinceros sentimentos, muita força aí para você, para toda a sua família. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder dividir com vocês a dor, que eu tenho certeza que a dor não é só nossa. A dor é de todo aquele pai, de toda aquela mãe que, com essa tragédia, se sente impotente. E a sensação de revolta também, né, César? Ao saber que hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos aí leis severas que possam trazer punições condizentes, né, com a prática aí desse crime de tortura, bullying, ataque homofóbico pelas redes sociais. E, infelizmente, o seu filho foi vítima de tudo isso, né, César? Infelizmente, mais um jovem teve que perder a vida para que a gente acorde para o mundo. As pessoas se sentem no direito de ser juízes da vida dos outros. Todo mundo se sente no direito de querer apontar o dedo, de querer criticar. E Deus não deu esse diploma de juiz, esse tipo de juiz a ninguém. E assim, é uma coisa que a gente vai bater muito na tecla, tanto eu como Valquíria, que o mal não pode vencer o bem, cara. O mal não pode vencer o bem. Eu espero, sinceramente, que o meu filho tenha... Eu espero que ele seja a bandeira para uma nova era de uma regra forte, sim. Precisa de uma lei que impeça que esse ódio seja distribuído com tanta facilidade, cara. É muito fácil, as pessoas têm uma facilidade muito grande de destilar o ódio. Eu queria entender o porquê. Seu filho ainda tentou se justificar, né? Ele fez um vídeo tentando se retratar. Para que tantos ataques? Enfim, os meninos do vídeo são héteros. Ele quis se explicar, dando uma satisfação ainda para esses haters, para esses covardes ainda da internet. E mesmo assim não foi suficiente. Os ataques não cessaram, né, César? Lamentavelmente. Infelizmente, meu filho foi vítima disso. Eu fico sem saber se eu poderia ter feito algo. Eu só fico pensando que meu filho só foi mais um. Meu filho só foi mais um nessa estatística. E eu queria tanto que isso diminuísse, cara, porque eu não quero que nem um pai, nem uma mãe sinta o que Valquíria, que nenhuma família sinta o que a nossa família está sentindo. Ele era um moleque muito bom,
Um moleque cheio de vida, cheio de energia. E que, infelizmente, covardemente, foi atacado. O moleque nunca fez mal a ninguém. É uma coisa que a gente tenta explicar e não consegue. A gente tenta achar uma explicação e não consegue. E eu não quero ficar perguntando por quê, eu quero entender o para quê. Eu preciso entender para que isso aconteceu. E eu espero que seja para que a gente tente, de alguma forma, ajudar as pessoas que mais precisam, cara. Aliás, você já declarou, né, que vai ser o seu maior propósito de vida, ajudar outras famílias que passam pelo mesmo problema aí nas redes sociais, de ataques homofóbicos, de bullying. O seu propósito de vida será esse agora, até para que a morte do seu filho não passe em vão, né, César? Exatamente. Para que ele se sinta, para que ele tenha orgulho de mim, da mãe, do irmão, dos primos, dos tios. Você pode ter certeza que a gente vai montar um exército, cara. A gente vai montar um exército. E na frente desse exército vai estar Deus. Deus vai nos dar força para a gente seguir em frente. Porque eu não consegui salvar a vida do meu filho, mas eu espero que eu consiga salvar a vida de outros filhos. Eu espero que outros pais e outras mães não sintam essa dor, essa angústia, esse vazio, essa saudade que, com certeza, ela não vai ser sanada. Mas eu já conversei com Valquíria ontem, a gente está junto com a mesma ideia, a gente tem que aproveitar esse gancho de sermos pessoas públicas, de termos seguidores. A gente tem que usar a internet a nosso favor, né? Já que existem tantas pessoas usando contra, a gente tem que usar a nosso favor. Existe muito mais gente do bem do que do mal. Então o bem vai vencer, o mal vai prevalecer. Eu tenho certeza disso, Deus é maior. Ô César, pelo relato da Val, né, o Lucas, ele já vinha sendo acompanhado de um psicólogo, né? Ele vinha já passando por alguns transtornos psicológicos, e aí o que aconteceu na internet foi o estopim para que, infelizmente, essa tragédia acontecesse? Já, a gente começou a perceber que ele tinha algumas dificuldades. Às vezes eu ia, conversava com ele, e dizia, poxa, pai, o que está acontecendo e tal. Não, pai, tô bem, relaxa. Então, ele chegou aí a uma psicóloga, mas o que ele dizia para mim, pai, relaxa, tô bem. A depressão, só sabe, a gente acha que só acontece na casa do vizinho, a gente acha que só acontece com a vida dos outros. E, infelizmente, aconteceu com a gente e a gente está sentindo essa dor imensa. Mas a depressão, juntamente com a internet mal usada, a depressão, juntamente com a internet podre, ela é pior do que qualquer coronavírus, pior do que qualquer câncer, ela é pior do que qualquer doença que você possa imaginar, porque ela entra na nossa casa, a gente chama ela para dentro de casa, a gente convida. Quando eu falo a gente, eu, você, todos nós, aqui eu não posso me dizer. Aí um depoimento contundente mesmo do César Suanata, o pai do Lucas, não é? Que infelizmente teve esse fim trágico, como vocês estão acompanhando aí. E sempre a gente volta para o mesmo lugar, os haters, não é? E da vigilância importante em cima desse tipo de coisa, né, Vlad? É muito triste, né? Aquilo que a gente estava comentando ontem aqui, desde quando essa notícia surgiu, de que precisa rigor para esse tipo de ataque, de discurso de ódio, de discurso de violência. Claro. Você viu, um rapaz perdeu a vida, destruiu uma família, né? Sim. Isso tudo que aconteceu, para que a gente possa tentar buscar meios para tentar conter de um jeito ou de outro esse tipo de ataque nas redes sociais. Ter novamente esse impulso de ir à luta e seguir até o fim mesmo, até se conseguir uma lei que efetivamente puna esse tipo de coisa criminosa. Tiago. A gente já falou de crime de racismo, a gente já falou de crime de homofobia, e as pessoas elas continuam batendo nessa tecla, elas continuam fazendo na internet e fazendo inclusive... Dias atrás teve uma líder religiosa aí que acabou viralizando. Foi horrível aquilo Foi também. Uma das coisas mais grotescas que a gente já viu. Então, assim,
é cadeia que tem que ter, é lei que tem que ter. Parar com essa história de querer proferir essa coisa que a gente não pode nem classificar como palavras. Felipe. Olha, ontem eu acho que foi um dos assuntos, e ainda hoje, né, tanto que a gente trouxe esse assunto para o programa, eu tenho a sensação que quando esse tipo de coisa acontece, parece aquela história quando você malha o Judas, sabe? Você pega, você tira, você leva para a rua e deixa o povo apedrejar. Apedreja até matar, né? Uhum. E aí eu pergunto, cadê aquele povo todo que grita por empatia, né? Que grita, que fala que eu quero, você precisa respeitar as pessoas, né? E que inclusive é o mesmo pessoal que grita também que tem que respeitar os gays, os negros, os homossexuais. Uhum. Aí você percebe que é tudo uma hipocrisia, que não existe esse tipo de discurso. Bom, vamos voltar aqui da nossa bancada, não é? E olha, agora nós vamos falar de um outro assunto muito sério aqui no nosso programa. Vocês têm acompanhado aqui conosco na Tarde é Sua toda a história que envolve nosso querido, né, Cid Moreira, que faz parte da história da televisão brasileira, uma das vozes mais lindas do nosso país e que envolve diretamente a mulher dele, a companheira dele de 21 anos, não é? Como ele diz, a mulher que ele pediu a Deus e Deus atendeu e deu a Fátima Sampaio para ele. E aí, nessa história de dois dos seus filhos, um biológico, o outro adotivo, estarem querendo uma herança do pai, querendo o controle dos bens desse pai, eles resolveram girar suas metralhadoras para cima da Fátima Sampaio, porque é ela quem cuida de tudo, da vida financeira do casal, de tudo que o Cid tem, de tudo, né, dos bens dele mesmo, mas sempre com a total aprovação dele e participação dele. O Cid deixou muito esclarecido aqui no nosso programa que nada é feito sem a aprovação dele, que isso ele não abre mão, não é? Ele tem independência dele, a vida dele do jeito que ele quer e ele não admite a interferência de ninguém. E para tentar desmobilizar e tomar conta da situação, pelo menos essa é a minha impressão, aí resolveram o seguinte: bom, para a gente, né, conseguir ter o controle de toda a situação, a gente tem que tirar a Fátima da jogada. E aí começaram a mirar na Fátima e realmente tentar afetar a estabilidade do casal. Tanto que chegaram até o cúmulo de bolar uma coisa assim: prende uma, interdita o outro, aí está feito. Aí não tem mais obstáculo para eles chegarem onde eles pretendem chegar, pelo que nos parece, não é? Por tudo que a gente tem visto de desenrolar nessa história, tanto que a gente já comentou isso aqui, o Cid já falou com exclusividade aqui ao nosso programa, como ele está constrangido, como ele está entristecido, como ele não vai admitir esse tipo de interferência na vida dele, que ele trabalha desde os 8 anos de idade, não é? Ele vai fazer 94 agora e ele é senhor da vida dele. E é assim que tem que ser, porque ele tem totais condições de ser assim. Ele está em pleno domínio das suas faculdades mentais, por mais que covardemente tentem interditá-lo, não é? E vieram com essa história em relação a Fátima, e vocês se lembram disso. A história do caseiro que diz que trabalhou com eles durante 26 anos e que a comida servida para o Cid era estragada, era requentada, era de muito tempo, que ele apareceu com o olho roxo porque ele também era agredido pela mulher, não é? Que mais? Que ela pegava dinheiro do Cid Moreira para dar para a família dela, foi uma das outras acusações também. Tudo minando o casal, tudo tentando chegar a essa separação para que, segundo parece, não é, eles tomassem a posse de tudo, o controle dos bens que o Cid tem, trabalhou a vida inteira para isso, não é? E é natural que ele tenha conseguido um bom patrimônio, uma estrutura de vida boa. Tanto que é o que ele fala, não falta nada para ele, não falta nada para Fátima. Eles podem ter uma vida tranquila, material e espiritual e sentimentalmente como eles têm de verdade. Quando estourou tudo isso e virou essa coisa tão triste que abala emocionalmente tanto um
quanto o outro. E aí o que acontece? Nenhum dos dois queria falar a esse respeito, esperar esse furacão passar, está no sigilo de justiça, vamos acreditar na justiça, deixa que tudo se resolva lá. Mas não pararam o tiroteio, não é? Verbal em relação ao casal. O Cid veio e se pronunciou e hoje a Fátima acha que é o momento dela falar também, dela rebater esse tipo de acusação absurdo que tem chocado muita gente, que tem deixado as pessoas incrédulas, inclusive em relação a tudo isso, e ela poder dizer o lado dela dessa história, com o olho na câmera, que é o olho do público, que é o olho do telespectador, e vocês sentirem qual é a verdade para valer dessa história tão lamentável que acabaram aí fabricando. Então já estou com a Fátima Sampaio aqui com a gente, vamos conversar com ela e ouvir o que ela tem para nos dizer, sempre com muita atenção, é claro. Boa tarde, viu, Fátima? Oi, boa tarde, Sônia. Boa tarde aos seus ouvintes. Muito obrigada, tá? Por deixar tão claro tudo isso, tão absurdo mesmo, tão surreal, né? E obrigada por me dar essa chance. Imagina. Nós estávamos evitando ir na imprensa, falar com a imprensa, primeiro porque tem realmente um processo do Roger contra o Cid na justiça que corre em segredo de justiça, ele não pode falar. Depois, porque ele queria se preservar, né? Ele sempre foi um bom profissional e a vida particular dele não interessava a ninguém, todo mundo tem a sua vida, né, para resolver. E aí eles foram aumentando a agressão, nos perseguindo. Vocês pensam que isso é de agora? Isso é uma coisa antiga, tem 21 anos que eu estou com o Cid. Você pode imaginar essas pessoas, o que elas têm tentado fazer comigo, né? E era de forma mais particular, mais discreta, as chantagens, as ameaças, os jogos, né? Não são ameaças claras, são ameaças veladas, né? Sim. E é muito triste, mas eu estou mais triste por duas coisas, sinceramente. Esse menino, eu já conheço o caráter dele, transtornado, então não me assusta mais. Eu sabia que eu ia ter que lidar com ele o resto da vida, porque eu estou com o Cid e ele faz parte da vida do Cid. Apesar de que, pensem comigo, vocês que estão assistindo, você, Sônia, ele foi adotado aos 25 anos, em 2001, quando eu já estava com o Cid desde 2000. Não é muito estranho o sobrinho da ex ser adotado depois da separação deles, né? Ele falou outro dia numa entrevista que as mulheres do Cid que conduzem, que controlam ele. Então, antes de mim, quem controlava era a tia dele, mãe dele, né? E eles parecem que não querem perder esse controle de jeito nenhum, né, sobre o Cid. É uma coisa doentia, é uma coisa assustadora. Certo. Eu fui morar com o Cid em 2000, né? Eu conheci ele me conheceu no Ceará, trabalhando, um trabalho simples, honesto, amava o jornal Povo, querido Ceará, que sempre me deu apoio, que sempre foi muito querido comigo, a revista Caras, e fazia um monte de freelance, que você sabe que jornalista não ganha muito, né? Precisa trabalhar bastante. Mas eu vou tentar ser mais objetiva para não usar, né, muito seu tempo. Eu estou muito triste com o Manuel. Manuel Roger, é o caseiro, Fátima? É, o caseiro, tá. O Roger, eu já conheço o jeito dele. Eu sei do que ele, eu sabia do que ele era capaz, não sabia até onde, só estou assistindo para ver até onde, né? A escola que ele estudou, eu passo longe. Certo. Mas o Manuel é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. Quando eu fui para a casa do Cid, que eu comecei, ser esposa, você começa a organizar a sua vida, muita gente sugeriu para mim, tira os funcionários antigos da casa, porque eles têm os vícios da outra esposa, vão ficar comparando que você é muito simples, vão ficar contando tudo o que acontece com você, para essa mulher, para esse rapaz. E eu pensei, esse cara tem 5 filhos para tratar, ganha relativamente bem aqui, eu não vou sacrificar ele, não vou tirar ele daqui por causa de mazelas, de ex-casamentos, de relacionamentos. Sim. Eu vou dar um voto de confiança e ele vai ficar aqui em casa. O Cid gosta dele, né? Gosta sim.
e o Manuel ficou com a gente trabalhando. Fazia limpeza da piscina, limpeza da casa, a gente viajava, trabalhava muito, e ele tomava conta da casa para a gente, não era ele sozinho, tinha mais 2 trabalhando com a gente, uma moça muito linda, que eu sou muito grata, que cuidou de mim, de gesso. Eu te contei, né, que eu fiquei alguns anos de gesso na casa, Sim. fazendo a cirurgia nos meus pés, que eu tinha defeito no meu pé, e o Cid gentilmente me ajudou. E, nossa, Antônia, sou muito grata a ela. A irmã dela também trabalhou comigo, muito lindinha. Sim. E eu sou muito grata a elas. E para você ter uma ideia de como eu estou triste com o Manuel, porque eu acho que ele foi seduzido por promessas, talvez econômicas futuras. Eu só posso pensar que é isso, porque ele trabalhou 26 anos, mas ele saiu 4 vezes da casa. Ele não trabalhou direto, ele era mandado embora e acertava o salário dele e ia embora. Uma vez, inclusive, ele brigou de quase se atacar com o Roger, por isso que ele saiu. Interessante, né? Ele agora com o Roger. Como é que é a vida? Como é que são os interesses? Sim, sempre lembrando que Manuel... o Roger é o filho biológico do Cid Moreira, só para as pessoas se situarem, né? Que foi adulto morar com a gente, em vez de morar com a tia linda dele, não é? Ele foi adotado pelos dois, pelo Cid e por ela. Ele devia morar com ela. Se ele está pedindo dinheiro e se sente abandonado agora pelo Cid, e essa tia-mãe? E a mãe original dele nessa história, o pai? Como é que você deixa os seus pais por porque um cara é famoso? Né? É muita história, mas não é isso, não. Eu queria falar especificamente, se você não se importar, sobre o Manuel, porque me entristeceu bastante. O Manuel teve uma esposa, eu não sei se está junto ainda, se não está, que teve diabetes, infelizmente com as pernas, com diabetes. Eu saí aqui de Petrópolis para levar uma cadeira de rodas para ela. Eu várias vezes fui buscar no hospital ou levar. Tudo que o Manuel pedia em dinheiro para a gente, de ajuda, a gente dava. Inclusive a casa dele, o Cid deu o terreno da casa dele para ele construir. E depois eu fui ajudando ele com o dinheiro, ele foi deixando a casa melhor, cada vez melhor. Quando ela ficou, infelizmente, de cadeira de rodas, eu reformei a parte de baixo toda para facilitar a entrada dela, para cuidar dela. Eu dei presentes para as filhas dele de aniversário, tinha um plano de saúde ótimo enquanto esteve com a gente. O Manuel, quando saía com a gente no restaurante, o Cid já falava, o Cid é vegetariano, hein? Mas Sim. falava, olha, por favor, prepara aí uma picanha, porque o Manuel gosta de picanha. A minha casa, o Cid é vegetariano. Eu fazia comida, tínhamos empregada para fazer comida, na verdade, né? E eu sempre abastecia minha casa com carne para atender os funcionários, para eles não terem a obrigação de seguir o regime do Cid. Todas as vezes que precisou faltar, tranquilo, né? Precisou de alguma coisa. Quando a Antônia fez 10 anos em casa, eu sou muito grata a ela. E perguntei o que ela queria de presente, porque ela tem um apartamento bem bonitinho, né? Não precisava de apartamento. Eu quero uma viagem para Jerusalém. A senhora me dá uma viagem para Jerusalém? Ficou em 30 e poucos mil na época. Nós fizemos o passaporte dela, contratamos uma amiga lá que recebeu ela ficou num quarto, 4 estrelas, num hotel maravilhoso, conheceu Jerusalém, os caminhos de Cristo, passou por Paris, né, para ir para lá, e eu sou muito grata a ela por isso. Eu acho feio a gente falar as coisas que a gente faz, mas nesse momento tem que falar. O Manuel ganhou um terreno do Cid, depois construiu a casa dele, depois tudo que o Manuel me pedia. Aí, para ele não ficar com ciúmes da Antônia, que ganhou a viagem bacana dessa, eu também atendia quase todos os pedidos dela, tinha um plano de saúde, até a netinha dela tinha um plano de saúde e nasceu numa clínica bacana lá na Barra. Sim. E o Manuel não ficar com ciúmes que a gente deu a viagem para a Antônia, nós compramos uma moto nova, pegamos a moto velha dele, pegamos um dinheiro e demos uma moto bacana nova para ele. O que me deixa triste é outra coisa, o Cid. Olha que coisa mais lindinha o Cid. O Cid sempre renova a habilitação dele, tem habilitação até hoje. Sim. Um dia o Manuel precisava tirar a habilitação, só que o Manuel é quase analfabeto, ele não tem escolaridade. Aí o Cid ensinou ele no computador todas as perguntas do Detran.
ajudou ele, explicou, e ele tirou 29 pontos, era 30, né? Tirou 29, e o Cid também renovou a carteira com 30. Aquilo me emocionou, eu achei tão bonito a atitude do Cid e o Manuel com a gente. Nós viemos para a Serra, e o Manuel não gosta da Serra. Ele acha muito calma. Ele gosta lá do Furacão 2000, onde ele mora, da mulherada que ele paquera, que ele sai. E não ficou, veio até uns dias com a gente, ficou um tempinho, mas ele falava para os outros que não gostava da calma da Serra. Foi aí que vocês deixaram de trabalhar juntos? Isso, então, quando a gente mudou para a Serra, a gente ficava em cima e embaixo, então a casa ainda estava lá e ele cuidava para a gente. Um dia nós vendemos, nós fizemos uma troca, na verdade, da casa. Até é interessante, vou entrar num outro aspecto, o Roger andou falando por aí que o Cid fica trocando de imóveis para poder me beneficiar, mas ele se esqueceu quando ele conheceu o Cid. O Cid mudou umas 5 vezes em bairros, em lugares diferentes lá com ele, porque é o jeito dele. Gosta de fazer negócio, gosta de olhar, de escolher, então ele só fala o que convém, né? Aí o Manuel, com todo esse cuidado com o Manuel machucou a mão. Nós vendemos a casa, se acredita, e o Manuel machucou a mão na porta da cozinha. E aí ele teve que fazer uma cirurgia na mão, ficou um ano e meio de licença médica. Nesse 1 ano e meio, recebendo do INSS, nós completamos o salário dele todos os meses, para ele ganhar a mesma coisa que ele ganhava se ele estivesse trabalhando. Fez a cirurgia, se recuperou, é um pouco danadinho, andava de moto mesmo, de gesso, mas aí a escolha dele, né? Quando ele terminou, eu fui acertar as contas com ele, a gente estava viajando, fui até uma outra pessoa que foi fazer isso com a gente, foi para o Rio e tal. Nós pagamos os direitos dele, e aí ele falou, não, dona Fátima, eu tenho direito a ficar 1 ano e meio por conta da licença que eu tive médica, eu não posso, a lei me dá um... Eu falei, é mesmo, você tem direito ao emprego, então, só que a gente não tem mais casa aqui, então nós vamos pagar você à distância, sem fazer nada, esse tempo, para depois acertar as contas. Esperei 1 ano e meio, pagamos férias, pagamos tudo direitinho, e ele trabalhando em outros lugares, na própria casa, com o novo dono, nas vizinhanças, eu sempre soube, não tinha importância. Não ia falar para o INSS que, olha, eu estou pagando ele está trabalhando em outro lugar. Eu achava aquilo tão pouco, porque eu sei que a vida deles é dura, de todos os trabalhadores, né? Eu nunca quis prejudicar ninguém. Aí, sim, depois que ele saiu, nós demos em torno de R$32 mil para ele, de ajuste, né? Para poder mandá-lo embora, foi uma coisa tranquila, porque ele já tinha recebido férias, essas coisas, as outras vezes, ele já tinha saído algumas vezes, ele não tinha 26 anos contínuos para receber. Você falou que foi... E você sabe que a lei também a lei do trabalhador de casa, né? Era muito cruel antigamente, né? Não tinha os direitos. Então, nós pagamos 32 mil para ele, que foi o cálculo que o contador fez. Sim. E aí acabou o relacionamento? Depois... Não, nós temos mais 40 mil de gratificação. Fora os 32 de direito, nós demos mais 40 mil. Mas eu estou achando que ele achou que era pouco. Que ele vale mais, muito mais do que isso. Eu fico pensando aqui, Fátima, que né, essa história, esse relato que você está fazendo para a gente, quer dizer, vocês eram patrões ótimos, não é? E ele era um funcionário muito bom para vocês também. Também, até que decente, alegrinho. Sim. A gente gostava de ver ele assobiando quando trabalhava. Esgotou, né? mas teve uma hora... Se a gente comprava picanha, comprava carne, comprava as coisas para eles que são funcionários, você acha que eu ia maltratar o meu amor? Então, é aí que pega a coisa, né? Porque ele realmente... Ele denunciou isso para as outras pessoas na época, nunca vi falar, olha, dona Fátima, isso aqui está estragado, como é que a senhora dá isso para o seu marido? Ou então eu vou avisar para alguém por causa da idade dele, né? Que ele é fortão, lindão, mas jogávamos tênis juntos, mas não, né? Então... coitado do Cid, então, com o olho roxo, que estava com o olho roxo porque eu bati
caramba, o que a gente fez de amor, o que a gente se divertiu, o que nós viajamos o mundo juntos, o que a gente fez de palestras juntos, de tudo, com muita alegria, e deixava a casa na mão dele, com muita fé. Cara, uma vez ele deixou um cano, houve um problema e a gente teve que desligar um cano da casa e ele não desligou o cano. O cano estourou a caixa d'água, molhou inteirinha a nossa casa. Molhou os tapetes, as roupas, destruiu tudo. Era a sanca, a gente ficou com medo, sabe, de tudo cair. Sim. E me falaram, manda esse rapaz embora. O que é isso? Eu falei, não, nós vamos consertar isso aqui e vai resolver. Fátima. Porque é uma coisa de louco, né? Tá. Ele falava dos meus irmãos são na deles, eu tenho um pouco de tudo, sabe, Sônia? Tem mais simples, tem engenheiro, tem cientista, tem eu jornalista, tem aquele que não estudou, como qualquer família. É verdade. E eu ajudo, sim, eu ajudo meus irmãos, é um telhado que cai, é uma escola que falta uma parcela, é uma faculdade que precisa de uma ajuda, é um enterro de um parente que a pessoa não tem condição. Não tem por que não ajudar. Não tem por que você não ajudar a sua família. Eu vou te pedir só uma coisa. Como ajudaria o irmão do Cid quando precisasse, quando entendeu? É bem isso. Deixa eu te falar uma coisa, Fátima. Fica aí um pouquinho, a gente já te chama de volta. Tem 3 coisas que precisam ser muito esclarecidas de acusações desse caseiro, que ficam cada vez mais distantes da realidade que a Fátima está falando aqui pra gente, que é a agressão, é a comida estragada, é ela pegar dinheiro do Cid para dar para a família, que é uma coisa que ela estava tocando no assunto justamente agora. E você vai ver o que ela responde a essas 3 acusações que repercutiram muito aí junto ao público, viu? Bom, vamos voltar aqui, a Fátima continua com a gente, né? E vamos continuar conversando com ela e falando sobre essas 3 acusações mais pesadas que o Manuel Caseiro acabou fazendo, não é? E o objetivo, segundo a Fátima e a nossa impressão também, é que ele foi seduzido, como ela disse, por alguém para entrar nessa disputa que a gente tem visto aí, que não é limpa, não é digna, está cheia de estratagemas que realmente não tem ética nenhuma nessa história. Fátima, a primeira coisa que chamou muita atenção em relação à comida estragada, não é? Em relação a que você o agredia, você mesma falou da história do olho roxo, e em relação a que você pegava a grana do Cid para dar para sua família, e que chegou a ser até 2 vezes de R$25 mil. Fala pra gente desse lado da história. Então, eu não sei o que ele andou olhando, ouviu pelas paredes lá, né, menina? Não posso ter ideia. Você vê como que são as coisas. A gente confia nas pessoas dentro da nossa casa, da nossa intimidade, né? Sim. Eu devia ter ouvido as pessoas que falaram para deixar ele sem emprego, né? Para ele arrumar um outro lugar que trate ele como ele merece, né? Mas acontece o seguinte, você não tem noção nesses anos quantas pessoas me pediram coisas assim, muita gente, porque acha que eu estou muito bem. Aliás, eu quero falar aí para a sua bancada o seguinte, o Cid não ganha milhões por mês, não, viu? Ele ganha, tem dignidade, eles tratam ele direitinho, somos muito gratos à Globo pelo tratamento que dá ao Cid, o respeito que tem por ele, o plano de saúde que bom que ele tem, mas não é igual à época que ele era no auge, não é verdade? Vamos ser sinceros, estou falando isso para não pensar que somos milionários. Eu costumo dizer que a gente vive muito confortável, eu sou muito grata a Deus por isso, e ainda posso, sim, ajudar um pouquinho uma pessoa ou outra lá. E tudo com o consentimento do Cid. Nunca dei 25 e 25 para ninguém, não sei do que ele está falando, ele tem que provar, ele tem que mostrar, falar uma coisa seríssima dessa, né? Quando ele pedia dinheiro emprestado e que a gente ajudava e nunca cobrava de volta, ele não se lembra disso, mas disso aí ele se lembra bem, né? Eu recebi uma das primeiras conversas que eu tive com a minha família, quando eu ia visitá-los, né? No começo, o Cid estava forte, ele ficava sozinho, ficava com a equipe dele, né? E de vez em quando eu visitava a minha família sozinha. Aí eu dizia assim para eles, olha pessoal, o Cid não é banco,
Eu casei com ele porque ele é uma pessoa linda e me respeita muito e cuida de mim. Ele não veio para salvar família nenhuma, não. Então, a gente continua do jeito que nós somos. O que eu puder ajudar, que estiver dentro do meu orçamento, né, que ele permitiu, eu vou fazer. O que não tiver, eu sinto muito, eu não posso ajudar vocês, e é assim que foi. Para dizer a verdade, eu vou te contar um negócio. O Cid ajudou muitas pessoas aqui fora. Ele não gosta que fale isso, ele nunca espalhou isso. Verdade. Mas para você ter uma ideia, nós construímos 4 casas para pessoas humildes que não tem nada a ver com a gente. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma razão porque a gente faria isso, senão por amor, por saber que são pessoas boas que precisam da ajuda. Os filhos dele aí vão arrancar o cabelo de saber isso agora, mas já foi feito e Deus há de permitir que isso não seja retirado, né? Sabe, pessoas aqui da Serra que não tinham casas, que a gente considera muito, muito lindinhas, foram funcionários. A irmã chama Terezinha, que é uma lindinha que trabalhou aí comigo na Barra, a irmã da Antônia. A gente, no final, a gente estava subindo, então ela não ia ficar mais com a gente. Eu ajudei, ela tinha um terreno, nós ajudamos ela a construir a casinha dela. Fico feliz que o Cid tenha ajudado, tenha dado essa força. Ele é um homem muito generoso, é severo, né? Ele não gosta de gente folgada, não, mas gente que trabalha digna, ele faz com muito prazer, viu? O Cid faz várias campanhas sociais, doa a voz dele, né, gratuitamente para as instituições sérias. Nós, no começo do nosso relacionamento, eu falava, Cid, a gente não pode ser feliz sozinho, tanto conforto, tanto bem-estar. Aí a gente começou, nós adotamos crianças do projeto Renascer, que tem ali na Lagoa, crianças que estão com fome, que estão com problema de desnutrição. Então, ele permitiu essa ajuda, entendeu? Então, nossa, é um carro, é um brinquedo, é uma cirurgia, sabe? Uma coisa assim. Meus irmãos, na pandemia, claro que irmã que vai ver o irmão na dificuldade não vai ajudar um dia ou outro, ou os amigos também. Lógico. O Cid ajudou muita gente na pandemia. Nesse 1 ano e meio, nós contemplamos algumas famílias até hoje, doando um salário mínimo por mês, para poder mantê-las nessa pandemia. Certo, Fátima. Nessa pandemia que disseram que o Cid estava de... Como é que é? É tão chocante, ele estava de prisão dentro de casa. Cárcere privado. Tem isso também para a gente falar. Então, quem que sai da pandemia, minha gente? O Cid lindinho, com essa idade, não teve contato com o vírus, tomou as 2 vacinas. Todo ano eu levo ele para tomar as vacinas, eu também tomo. A gente tomou até uma vez da malária, porque a gente ia passear no exterior e um lugar... até esqueci o nome agora, que é muito lindo, eu vou lembrar, e a gente acabou não indo por causa da pandemia, né? Só um minutinho, Fátima, só um minutinho. Cada um dos nossos companheiros aqui, o Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos, querem te fazer perguntas também, mas ainda tem esses pontos para a gente esclarecer. O Felipe vai te fazer uma pergunta, mas em um minutinho só, que eu vou dar uns recadinhos, a gente volta, tudo bem? Fica à vontade. Muito obrigada por Imagina, deixa a pergunta, Felipe, para a Fátima. Inclusive é sobre essa questão do cárcere privado, né? E também eu quero saber sobre a história da cachorra Hebe, da confusão toda com a Hebe, como foi veiculado também. Tá, mas peraí, a gente tem coisa mais importante. Bom, voltando aqui, Fátima Sampaio, a mulher do Cid Moreira, continua aqui com a gente, respondendo aí as coisas que foram ditas, né, declarações fortes do ex-caseiro do casal, e você fica sabendo do outro lado da história. A gente falou já essa história de comida estragada para quem era servido com picanha no almoço, que era o caso do Manuel, né? A agressão, a história do olho roxo, o que você tem para falar sobre isso? O olho roxo é assustador. Eu não sei nem o que dizer, é tão absurdo, né? É tão absurdo que é impossível dizer. A única vez que eu me lembro do Cid de olho roxo foi quando a gente foi no Castelo de Caras, em Nova York, que o Cid jogou tênis e infelizmente caiu, né, e machucou, mas não foi o olho, foi o rosto aqui. Nós acudimos ele, o pessoal da Caras, assim, super solícito, os profissionais nos ajudaram e ele ficou com a boca roxa, mas o olho eu nunca tinha visto. Você nunca bateu nele, né, Fátima? Não, nunca bati, não. Nunca tive chance de bater nele, não.
Agora, outra coisa que é muito interessante, o Manuel colocar em dúvida o meu caráter como mulher digna do Cid, dizendo que eu saía e demorava horas, o que eu estava fazendo na rua. Você vê uma coisa, me dá satisfação para empregado, meu amigo. O Cid sabia o que eu estava fazendo na rua. E eu, como trabalhava com os projetos sociais, às vezes ficava horas fora, às vezes fazia campanha de doação de sangue, sabe? Eu me envolvia nos projetos assim, de ajuda muito doidos. E aí eu vou ficar falando para o empregado que eu estou fazendo isso ou aquilo. Uma vez eu peguei ele comigo, levei de manhã, passou o dia comigo na rua, na Receita Federal, nos bancos, Sim. porque não tinha, naquela época, essa facilidade que tem agora os aplicativos, né? Claro. Então, e eu enfrentava a fila, porque era empresa, não era nenhuma conta especial Prime, essas coisas assim, sabe? Então, eu ia e enfrentava a fila no banco para tirar dinheiro, para pagar as coisas, para pagar eles. E eu levei o dia inteiro para ele ver onde é que eu andava, a distância que eram as coisas, sabe? Mas, pelo jeito, isso não serviu para nada. Porque eu sei que uma mulher que é mais nova é sempre olhada com maus olhos, assim, imagina, está se dando bem, sabe? Que triste. Por que o Cid, tão lindinho, não merece ser amado? Comigo, ele é muito cavalheiro. Eu não tenho o que falar nesses anos todos. Temos diferenças, é claro, né? De opinião, de pensamentos, a diferença também da idade pesa em algumas coisas nesse sentido, mas eu fiz terapia, isso ajudou muito, eu respeito muito a psicologia, acho que ajuda muito os casais, sejam eles mais velhos, mais novos, né? Sim. Agora, o que mais mesmo, eu não sei mais, tanta loucura. Não, é só para a gente arredondar a nossa conversa, o Felipe tinha essa pergunta que ele vai repetir para você, que é uma coisa que também repercutiu bastante e deixou o público muito curioso. Fala, Felipe. Bom, primeiro ela já explicou a questão. Bom, primeiro, boa tarde, Fátima. Boa tarde. Eu acho que foi importantíssimo você ter entrado justamente porque estava tomando um vulto absurdo essa história, então você escolher também o A Tarde é Sua, a Sônia, enfim, todos nós, para a gente poder conversar a respeito. Muito se falou também, óbvio, a gente cobre aqui coluna de celebridades, editoria de celebridades, né? Sim. E muito se falou também sobre uma inimizade do Cid Moreira com a Hebe, que ele não gostava da Hebe de jeito nenhum, inclusive batizava os cachorros com o nome da Hebe. Isso foi dito pelo Rodrigo, pelo filho dele. Muita falta de assunto. Você sabe dessa história, não? Você sabe? Eu sei dessa história e olha que coincidência, como a gente é correto, como são as coisas. Em 2010, eu escrevi a história do Cid, a história profissional, porque se eu fosse falar pessoal, eu acho que eu já estaria presa muito tempo antes. Então, eu fiz um livro sobre a história profissional do Cid e tem logo no capítulo, na página 22, a história do encontro dele com a Hebe, que eles eram da mesma cidade, que ele admirava ela, que o pai dela, o seu Febo, tocava violino dentro do cinema da cidade, enquanto eles assistiam os filmes mudos do Charlie Chaplin. Olha que emoção! O seu Febo era amigo do pai do Cid, seu Isauro. Como que o Cid podia ter alguma coisa contra a Hebe? Ele falou que eles ficaram adultos, não se viram mais, e se encontraram depois em alguns estúdios fazendo jingle, ele gravando propaganda e ela, a irmã, fazendo jingle, que ela tinha uma voz maravilhosa. Ele sempre admirou e respeitou ela. A Hebe é um nome, com E-B-B-E, não tem H, não tem nada a ver. Ele já recebeu a cachorra de um alemão com esse nome alemão. Então, é uma coisa, e como ele gostou muito da cachorra e ela morreu de um jeito trágico, as próximas cachorras ele colocou. Ele me deu uma cachorrinha linda com o nome de Hebe e um cachorro com o nome de Hulk. Ele tem alguma coisa contra o Hulk, santo Deus? De jeito nenhum. Eu nem sei de onde surgiu esse nome. Tá certo. Fátima, eu queria agradecer muito pobre, você né? aqui com a gente, tá? Muito pobre tudo isso. Eu só queria terminar. Esse menino eu não conheço realmente, esse primeiro filho do Cid. Como eu disse, eu sou adulta, é a minha história é do Cid e a gente caminha junto. Mas eu não posso responder pelas escolhas dele se ele não quis cuidar desse filho, se ele não gostou mais dessa mulher. Eu vou contar um segredo aqui para fazer bagunça, já que está bagunçado. Só para encerrar. Eu não queria fazer nada disso, não queria aparecer na imprensa, nem o Cid.
mas começou a bater demais, horrível, e às vezes, infelizmente, a gente tem que se sujeitar a esse tipo de coisa muito de, não vocês, mas de uma maneira geral, de quinta categoria, para poder ter um pouco de dignidade e sossego, né? A mãe desse menino era tão doente de ciúmes, tão sem noção, que uma vez quebrou o carro todinho, e eu estou falando isso porque tem testemunhas, no estacionamento do Cid, ela quebrou o carro todinho do Cid, os vidros, com uma chave inglesa de ciúmes. Entendeu? Dá para não ter noção por que ele não ficou com essa mulher, né? E, infelizmente, perdeu o contato com o filho. Ela se casou muito bem, casou com um cara bacana, que esse filho não gosta do pai, um pai tão bacana que criou ele, deu outro irmão para ele, né? E foi morar em São Paulo. O Cid foi algumas vezes visitá-lo, ele veio aqui, segundo as informações do Cid, é isso que eu sei, nunca deixou o menino sozinho, deve ser impressão do garoto na infância, de que ele ficou sozinho na casa. A Conceição eu conheci, a ex-mulher do Cid da época, ele teve 3 antes de mim, que estava com esse cachorro, falou, nunca aconteceu isso, é uma coisa desproposital, uma coisa dessa, entendeu? Claro. E ficou na memória do garoto, deve ter os seus traumas. Um homem, ele é 6 anos só de diferença de mim, eu perdi meus pais na infância, fui para a luta, fui trabalhar, estudar de dia, trabalhar de dia, estudar à noite, fiz a minha faculdade, entendeu? Fui para fora fazer um curso de documentário na França, que eu ganhei uma oportunidade, né? Viajei o mundo inteiro escrevendo sobre carros e turismo, entendeu? Então, não parei para ficar chorando e segui em frente, entendeu? Traumatizados, sinto muito. Imagina. Fátima, obrigada, viu, por você ter esclarecido tudo isso. Obrigada mesmo. Muito obrigada, meninos da bancada. Obrigado, Fátima. Beijo. Interessante. Beijo para o Cid. Para você também. Maravilha. Obrigada pela transparência aí de poder dizer o lado dessa história de vocês, tá bom? E que tudo se resolva da melhor maneira. A minha intenção é que pare essa perseguição, pare, tem um final isso, por isso que eu resolvi falar. Porque é muito chato estar nessa posição agora, muito feio, eu que sou jornalista, sempre estive aí na produção, tá desse lado, me expondo desse jeito. Mas a gente é humano, não tem nada a esconder, nada. Básico. Tá certo. Boa sorte para você. Super beijo. Xixô, olha, já tá tudo pronto aqui pra gente saber o que aconteceu com o Sérgio Rondiakoff, o cabeção de Malhação. Na clínica? Na clínica. Será que ele estava na clínica? Tá aí, viu? Olha aqui, gente, o Festival de Prêmios do Rede TV Plus está chegando ao fim, mas não fica triste não, porque ainda tem muito prêmio rolando. Se não é assinante ou deixou de ser por qualquer motivo, corra que dá tempo, viu? Aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code que está aqui na tela ou acesse redetvplus.com.br. Tenha todas as informações do Festival de Prêmios e assine agora, porque já aqui no programa sai a última Smart TV LED 40 polegadas maravilhosa, que pode ir direto para sua casa. E nesse domingo já sai a incrível Mercedes 680 Avantgarde, que pode sim ser sua. Então não sai daí não, fique ligado, porque daqui a pouco tem sorteio, tá certo? Bom, vamos lá. Tudo pronto aqui pra gente esclarecer esta bomba envolvendo o cabeção de Malhação. Mas antes, boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Ó, tá todo mundo atento. @Vladimir Alves, me segue lá no Instagram, ou bochicho.com.br é o site. Ó, Sônia, o que aconteceu? Assim que o programa estava começando, surgiu a informação de que o Sérgio Rondiakoff, o cabeção de Malhação, estaria em uma clínica de recuperação no interior do estado de São Paulo, em cárcere privado. Como assim? O Ministério Público, através da promotoria, divulgou o seguinte, ó. Ator Sérgio Rondiakoff, o cabeção de Malhação, estava em cárcere privado em clínica no interior do estado de São Paulo, diz a promotoria de São Paulo. Informação do site G1. Mas essa informação não saiu só no G1, saiu em todos os portais de notícias, em todos os sites, blogs de fofoca, enfim. Aí o que acontece? O Sérgio Rondiakoff decidiu esclarecer essa história. Claro. Porque o que aconteceu lá na clínica? Vamos falar o que aconteceu na clínica, porque é bem grave. Olha só, segundo informações, o local foi fechado em uma ação do Ministério Público que flagrou 46 pacientes que faziam tratamento para a reabilitação do uso de drogas trancados em um quarto. 46? Em quartos. Só quer dizer, tinha mesmo essa história Maus de tratos e cárcere privado. Meu Deus. Não tinham acesso a telefone celular.
os medicamentos não tinha receita controlada. Então agora o Ministério Público está investigando essa denúncia sobre o suposto cárcere privado. Não tinha prescrição médica, contaram lá também que tiveram que pagar uma taxa clínica para ser vacinado contra a Covid-19, ou seja, uma história cavernosa. O Sérgio Rondiakoff estaria dentre os internos. Pacientes. Dentre os pacientes. E aí o que acontece? Foi lavrado um boletim de ocorrência. Ai, caramba. E no boletim de ocorrência consta Sérgio Francisco Rondiakoff Mendonça, 37 então, anos. Quer dizer, na verdade, pegaram, a polícia baixou lá, pegou todo mundo e levou para a delegacia. Isso. É isso? Aí na delegacia foi feito um boletim de ocorrência. Lavraram um boletim de ocorrência. E nesse boletim nome consta Sérgio Francisco Rondiakoff Mendonça, de 37 anos. Mas não vai ter homônimo, porque Rondiakoff é um negócio difícil. Mas pode existir. Se fosse Rocha, era um negócio mais simples. Pode existir. O que eu fiz? Falei com o Sérgio e ele falou, eu falei, me fala uma coisa, nesse vídeo, nessa informação que tem o seu nome. Estão falando que você estaria dentre os internos. Ele falou o seguinte, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Alguém deve estar tentando me sacanear. Aí eu perguntei para ele, Sérgio, fala uma coisa. Por que você sumiu das redes sociais desde maio? Porque se ele está numa clínica, possivelmente não tem acesso ao celular, não estaria postando. Ele também esclareceu, disse assim, às vezes eu dou uma sumida, porque fico cuidando do meu filho, o Benjamin. Às vezes não tem nada interessante para postar, prefiro ficar off. Então, realmente, desde maio não tem publicações. Ele alega que durante esse período ele não quis publicar nada, não tinha nada de interessante, ficou lá curtindo o filho dele. Ele aparece agora, Sônia Abrão, lá no Rio de Janeiro. Ele falou que está visitando parentes por lá. E ele gravou um vídeo que enviou aqui para o programa e aí ele esclarece um pouco mais dessa situação. Nossa, que história. É confuso, mas eu perguntei. Né? Ele respondeu. Vamos ver o vídeo com o Sérgio Rondiakoff agora. Fala galera, aqui é o Serginho Rondiakoff, estou gravando esse vídeo para desejar uma boa tarde para vocês e para desmentir mais um boato, né, que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado numa clínica, em cárcere privado. Não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em Resende, né, estou curtindo aqui essas férias de inverno, aqui meu cárcere privado, essa vista maneira, maravilhosa, estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia também, né, minha família materna, e estou com muita saudade de vocês, então desmentindo esse boato aí de que eu estaria numa clínica de reabilitação, né, um centro de tratamento. Eu estou na minha mãe, em Resende, curtindo aqui. Espero ver vocês em breve aí, assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões. Um beijo no coração para todos vocês aí, um abraço e tamo junto, galera. Tá aí, né? Que assim seja. Agora, a informação que a gente tem ainda do site G1 é a seguinte, que os internos foram entrevistados por assistentes sociais e alguns encaminhados para outras clínicas de reabilitação ou clínicas psiquiátricas. O nome de Sérgio não estava entre os mantidos internados. E aí, segundo o G1 apurou, a polícia entrou em contato com a família do ex-ator e ele era assistido pela assistência social da prefeitura até a chegada dos familiares. E a polícia não informou há quanto tempo o Sérgio estava sob cárcere. Conclusão? Informações desencontradas. O Sérgio alega que estava lá em Resende. Não sei se vão fazer uma busca, mas assim, tem todas essas informações. Do Ministério Público, da Promotoria, tem o boletim de ocorrência e agora todos os portais... E o nome dele consta no boletim de ocorrência, Consta o nome dele no boletim. Será que alguém está usando o documento dele? Não sei, muito confusa. A gente vai precisar de um tempo a mais até que tudo seja devidamente esclarecido. Que tá estranho, tá estranho, né? Que bomba, né? Manchete do Tá Sabendo. Ah, Eduardo Costa! Ai, meu Deus. É pra você que a chaleira vai apitar daqui a pouco. Calma, que nós temos prova em vídeo. Maria. Tá sabendo? Aliás, quero saber se você tá sabendo dessa história. Tem mais um galã, mais famosão, que deixou a Rede Globo de televisão. Coloquei lá no @ThiagoRochaBR. Fim de contrato, terminou, vai para outra história. Conto para você os detalhes lá. Aproveita e entra lá no meu grupo no Telegram. Ele vai para onde? Se você entrar lá, você vai descobrir. Ué, ora as bolas. Tem que ir lá, Sou né? Felipe Campos. Mas ó, a gente tá falando do Eduardo Costa. E o Eduardo Costa, Sônia Abrão, mais uma vez vem à baila por conta do relacionamento dele. Ele fica naquela história de não confirma, não articula, se é namoro, se vai ser casamento, amizade, tal e coisa toda. Só que aí tem aquela história... Você já abriu caixinha no seu Instagram? Não. Você não abre Tem caixinha? paciência, não.
Mas a namorada, ou o affair do Eduardo Costa, abriu, que é a Mariana. Perguntaram para ela assim, o Eduardo Costa é carinhoso? Aí, olha só o que ela respondeu e como ela respondeu, Sônia Abrão. Sentada no colo dele? Desse jeito. Olha lá. No bumerangue ainda, ó. É assim, vai e volta, né? Entendeu? Bumerangue não é que vai e volta? É bumerangue? isso. Vai e volta. Vai e volta. Exatamente. Olha lá. Olha lá. Vai e volta. Ela confundiu ele com uma cadeira de balanço, ó. Entendeu? doido. Então, assim, se a gente procura indícios, se a gente pergunta pro Rony Fonse se significa... Significa. Não, agora acho que eles já assumiram, né? Agora acho que Mas sim. eu fiquei sabendo que... terminou. Pronto. Olha lá. Isso não vai dar em absolutamente... Como Pô, assim? se ela já tá no colo dele, não vai dar Não, no absolutamente colo nada. não significa nada. Pode sair. Que coisa! Mas que Lógico. não vai engatar essa relação. Por que você não quer? Vai. Não, eu não. Eu já estou sabendo que não vai. Eu já estou sabendo que não vai. Como Mas, você enfim, sabe? Como você Você sabe? viu os Cadê búzios? sua bola de cristal aí? Cadê? Cadê sua bola de Aqui, cristal? ó. Não, hoje só tem Vai. bola. Mostra sua bola de Ele- cristal. Como é? Olha minha Aperta essa bolinha, ó. Quer ver? Tem um monte aqui, ó. Quer ver? Minha Olha pocotó. lá, quer ver? Vai sair. Tá Acabou. fraco. Ó, Acabou, guys. Troca a pilha. Troca a pilha. Troca a pilha. Troca a pilha do Felipe. Então, O que ele tá sabendo, hein, Sônia Abrão, que a gente não não sei. sabe? O que você sabe? É, não conta. vai- Agora começou. Não vai pra frente. Você viu nos búzios? Mulher do Felipe. Mas ela largou o marido, marido os falou filhos, que... tudo, para. E a gente tá falando que foi o marido dela, o Eduardo Polastri, falou, ela deixou os filhos, me deixou, o relacionamento estava em pé. Lá vem o porta-voz da discórdia pra Falando falar que não que vai terminou vingar. a história. Depois de pois tudo é. isso, se ela não ficar com ele, sei lá o que ela faz. Não, ela pode querer ficar com ele. Agora você precisa saber se ele quer ficar com ela. Ai, Nossa, meu Deus você do acha que ele já céu. tem outra coisa engatilhada? Não acho que ele tem outra coisa engatilhada. Talvez ele não queira engatar um negócio mais sério, Ah, entendeu? ia estar com ela no colo? E ficar com ela, enfim. Ah, mas isso Mas ele chama tem aquelas afeto, coisas. Amizade colorida, carinho, Tá, como você você falou. tá falando que ele não quer um compromisso. É um Não, compromisso, viu? uma coisa mais Mas séria. ele não tá cuidando ainda daquele negócio da compulsão sexual? Da compulsão sexual. Entendeu? Tem essa história também, né? É pra saber se a moça acompanha também tá ele, ficando né? muito complicado. Eu vou trabalhar. Ok, já que você tá no bafão mesmo, deixa a sua manchete. Ah, pois é, agora essa manchete é séria, gente. Luciano Zafir volta, faz mais 2 cirurgias depois da alta. Meu Deus, ele Meu voltou Deus. pro hospital e fez mais duas Mais duas cirurgias. cirurgias. Luciano Zafir. Já já vocês vão saber desse Daqui a bafão aqui no nosso programa. Tá aí o ator Eduardo Moscovis, foi internado hoje no Rio de Janeiro. É mais uma vítima da Covid-19. Olha, para você que é assinante, chegou aquele momento super esperado. É hora de saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai levar para casa esse Smart TV LED 40 polegadas. Vamos conferir? Sorteio na tela. Vai chegar, vai chegar. Lá, chegou. Já. São Paulo. Então, São Paulo. Hoje, o último sorteio de TV LED aqui no nosso programa e ficou para São Paulo. Parabéns aí ao sortudo ou à sortuda, né? E faturou esse prêmio lindão, muito lindão. Muito bom. Bom, agora é importante o que o Felipe Campos tem para falar. É um bafão bastante sério. Diga, Felipe. Bom, agora são 16 horas e 29 minutos. Pois é, pessoal, acontece o seguinte. Depois que o Luciano Zafir recebeu alta, né? Acho que foi no sábado retrasado, Sim. né? O que aconteceu foi o seguinte, ele teve mais duas hemorragias e voltou para o hospital. Abriram, fizeram toda a limpeza, enfim. E aí o que aconteceu no dia seguinte, ele teve de novo outra hemorragia. Mas por quê? E aí, justamente, sequela da Covid. Problema com coagulação. Sim. E aí, abriram novamente, limparam absolutamente tudo, deixaram tudo em ordem. Ele foi para a UTI, ficou um dia na UTI, saiu da UTI, foi para o quarto e agora
Graças a Deus está em casa, né? Meu Deus do céu, não corre mais nenhum tipo de perigo, mas realmente teve essa intercorrência depois que ele recebeu alta, Sônia Abrão. Que coisa, Ele foi porque- justamente às pressas, teve que voltar para o hospital e já abriram, já interviram com uma cirurgia. E aí, no dia seguinte, teve que fazer outra. Porque ele tinha dito na entrevista que ele deu, acho que a Record TV, não é? Que ele voltaria para o hospital, que ele tinha uma cirurgia para fazer, porque ele tinha que retirar a bolsa de colostomia, lembra? Sim, mas não vai retirar mais. Não vai tirar agora. Agora não. Vai retirar, Quer parece dizer, que só daqui 4 ou 5 meses. Ele acabou voltando por outros motivos. Por outros Na verdade, motivos. ele teve mais 3 hemorragias. Ele teve mais duas. Mais duas hemorragias. Mais 2 hemorragias. E teve que passar por 2 cirurgias. Por 2 cirurgias. Meu Deus do céu, que Não coisa, foi né? brincadeira. Agora, graças a Deus, o Luciano está em casa, com a família. Não passa realmente agora por mais nenhum tipo de perigo. Mas, infelizmente, houve essa intercorrência aí durante o tratamento. Tá certo, então. Bom, né, que ele continue firme e forte aí até ter a recuperação total de verdade. A gente continua torcendo, continua aí fazendo as nossas preces. Todo mundo comentando que o Neymar, que está com uma nova Bruna na vida dele, a Biancardi, né, apresentou já a namorada para a família. Isso significa o quê, gente? Fala. Primeiro, não pode nem chamar de Brumar. Para começar. Não pode. Não, eu não pode. autorizo. O verdadeiro Brumar é com Bruna Era com Marquezine. Bruna Marquezine. Arrume outro chip para eles dois. Como é que vai chamar? Neymar. Neyná vai ser. Nem nada, vai. Brumar, isso daí não. Também não me comove esse Não namoro. pode. Nada a ver. Já levou a moça para a que o família? Thiago Ramos volte com a Neymar e também. Põe tudo no bolo. Faz o circuito. Essa é a namorada do É Neymar? a usurpadora essa daí. Neymar. Não, mas é craque bonita. mesmo. A usurpadora. Mas Olha. é bonita a menina, hein? É Não, bonita. ela é é linda. bonita. Você acha que eles não escolhem sob medida? Não, mas eu sou a original. De acordo com um padrão de beleza? É Só assim. porque a menina chama Bruna? Eu prefiro a Pode Paulina tirar esse Martins. negócio daí pra gente ver, essa letrinha de A baixo menina na outra bonita. foto? Ah lá. Tira essa O letrinha. problema é que daqui a pouco elas estão com a unha Aprovado. grande. O problema é assim. O Aprovado. problema é que elas Aprovado. começam assim, lindas. Daqui a pouco elas estão com a unha de lança, tá com o dente todo branco, com a cara toda mexida. É verdade, elas começam assim, lindas. Você conhece a menina? Você tá falando Põe 1 metro de tudo cabelo isso? até aqui. Tem mais Inveja. altura que cabelo. Tem mais são cabelo que invejosos. altura. Não, ela é bem linda. ela é Não, bonita. ela é. bonita mesmo, né? Se mantém assim que tá ótimo, porque daqui a pouco elas É. aparecem todas de toque. Ela é com a unha. digital Sai influencer? fora, é cilada, Bruna. Sai fora. Não, sai Bruna. Fora, Ela é digital Bruna. influencer. É cilada. Todas O que elas tá são, escrito né? ali? O que foi? Digital influencer elas são, né? Ah, Logo. é, né? O que tá ali escrito Provavelmente. naquela tatuagem dela A ali? nova Nessa eu não Bruna sei, da na vida outra é do Love. Neymar. Hã? Love? Na outra, tem uma outra tatuagem. Essa eu não consigo ler. Não, deve ter alguma coisa. Cinderela? Sônia, você que é Wonderful. boa. No passo repassa, você que Boa, fez isso. menina. Não, tá Nessa escrito, prova sabe no o passo quê? repassa, você foi bem. O que quê? tá escrito ali? Eu não enxergo. Como É que eu vou Wonderful. saber? Mas você tá XV. olhando no braço, eu tô algarismo olhando lá. romano, Tem um, gente. É algarismo romano. tem um, tem um, Vai pôr na mas você lápide tá olhando depois. Deve aonde? ser No braço? data de nascimento. O que foi? 15 do 4 de 1000... Não sabe se é, né? O que é? 15 do 4. Tem um XV que são 15. Eu não consigo Alguém ver tudo ajuda? daí. Não, Manda não no ajuda. Twitter, É uma gente. amiga minha que sabe Nossa, tudo, foi. esses números. Eu acho que Não, foi a eu data sei que ela também, começou a eu namorar com o enxergo Neymar. daqui, eu Ah, sei tá tudo. MCM XC1V. Foi a data Nada, que ela que começou é? a namorar com o Neymar. 15 do Do 4 de 1900 e... O que é o Deve outro ser a data lá? de X? nascimento. É X também? É 94. XC e 94. V. É 15 de abril de 94. 1994. Deve ser o É nascimento isso, é o dela. nascimento dela, a data de Eu nascimento falo que a Sônia mesmo. Abrão nessa prova, você lembra a prova do Ah, reloginho? mas eu sou da Roma Antiga. Ela colocou tudo. Pois é. Bom, de volta aqui ao nosso programa. Tem mais tweets já? Oba! Você já vai mandar a gente embora? Não. Vamos lá, Vlad, então. Vamos lá, é o Vector o nome dele? Assim Vector. pronuncia, se não for me perdoa. Boa tarde, Sônia, assisto os seus programas todos os dias. Parabéns pelo profissionalismo e estou de olho nas notícias junto com a minha cadelinha Laila. Laila. Olha a Laila, que Nossa. bonitinha. Vector. Olha, adoro esse nome. Eu sempre Nossa. achei que se um dia eu tivesse uma filha, seria Laila. o É nome bonito. dela. Olha, e Coisa o menino é linda, lindo cachorrinho. também. A cachorra e o Vector.
Os dois são muito O bonitos. que foi? Os dois são muito Os bonitos. dois são tanto muito a cachorra bonitos como mesmo. o Que fala que o cachorro fica com a cara do dono. Vector, beijo pra Laila também. Vamos pro próximo. E lembrando que você pode mandar também através do Instagram, @tardeesua, que a gente coloca no ar, viu? Sim. Boa tarde, grupo! Boa tarde! Não me conformo com essa história do Cid Moreira. Não consigo entender por que tanta maldade. O ser humano, às vezes, é decepcionante. Triste demais, disse a Valéria. Tá certo, Valéria. Vai, a gente Valéria. também acha um absurdo tudo, né? Próximo, tem mais um aí. Bora lá, olha só, esse é do Instagram, olha. Esse é Instagram. É a né? Cláudia Rejane. Boa tarde, grupo, amo vocês. Hoje quero parabenizar meu marido Benedito Rodrigues, 78 anos de vida. E hoje ele é acamado e vocês fazem parte da nossa vida, porque todas as tardes estamos com a Tarde é Sua e vocês fazem a alegria dele. E um grande abraço a todos, um beijo pra você, um beijo pro seu esposo. Beijo, Benedito! Parabéns! Feliz aniversário aí, tá? Aê. Aproveito os aplausos para Natália Timber, que está completando hoje 92 anos de idade. E quem postou essa notícia foi Rosa Maria Martins. Um grande Parabéns, E João abraço, Pessoa Natália. também é hoje, João Pessoa, não é hoje? João Parabéns Pessoa. pra João Pessoa. Parabéns. A Aí, ó, Luciene vamos, já tá avisando, vamos ó. lá. Sônia, minha amada, manda parabéns pra minha João Pessoa. Ah, que lindo. Eu vou aproveitar e mandar um beijo também para Graça Maia, que é nossa seguidora, está sempre cobrindo o morar lá nosso aos programa 70 de anos. carinho. Olha aqui, estamos indo embora. Máscara, gente. Máscara, por favor, que protege e salva, tá? Ó. Beijo, tchau.